com uma história na música que já dura mais de 3 décadas, parte considerável à frente do Skank. Samuel Rosa se lança agora num novo momento de sua carreira, se lançando em voo solo. Seu disco intitulado Rosa foi lançado no dia 27 de junho agora e é um primor de melodias, arranjos e letras. Samuel, seja muito bem-vindo ao Som da Tarde. Opa, Daniel, prazer falar contigo, prazer estar na União mais uma vez, no Som da Tarde, e um abraço aí a todos os ouvintes, todo o pessoal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É sempre uma honra para mim falar com vocês. Obrigado aí pela apresentação, pelas palavras elogiosas. Maravilha. Obrigado. A honra é nossa de te receber. E Samuel, o disco, que já abre ali com Excelente Me Dê Você, ele passeia por estilos que você já explorou anteriormente com o Skank, mas com um frescor nos arranjos, nos timbres e bem, assim, que são bem interessantes, né? Eu queria saber como foi a experiência no estúdio com novos companheiros ali para defender essas suas composições. Daniel, você tocou num ponto que eu acho crucial. Muita gente imaginava, e há até uma certa lógica nisso, que talvez eu viesse com um disco de ruptura. Eu, em momento algum, disse que, ao deixar o Skank, eu queria fazer algo, né, experimentar algo totalmente novo nesse sentido, assim, e que fosse procurar obsessivamente uma sonoridade que não remetesse a nada do Skank. Eu não tive essa preocupação, confesso. Sim. Até porque o Skank é uma banda multifacetada, né? Como você mesmo Exato. colocou aí, o Skank explorou várias coisas. A gente começou com aquele reggae ali, mais eletrônico, abrasileirado, que ficou o reggae radiofônico da época ali dos anos 90, depois uma ruptura com o Maquinarama, um disco que não tinha quase nada de reggae, não tinha metais, eram texturas de guitarras, era um indie, praticamente um disco de indie rock, né? Um pop, assim. E eu não me ative a isso. A minha preocupação era realmente assim, fazer um disco bom, um disco em que eu me exercesse, fazendo só aquilo que eu sei fazer, com os meus limites, e sem essa preocupação de parecer ou não remeter-se ao Skank, até porque o compositor lá era o mesmo, né? Claro, exato. E como eu falei, o Skank experimentou várias coisas, difícil, né, ainda buscar. Eu acho que as diferenças, elas aparecem em nuances, né, nos arranjos, até porque o disco tem a assinatura desses outros músicos que estão comigo agora. Sim. Ainda que eu tenha balizado, dizendo, olha, eu gostaria de ter isso, gostaria de ter aquilo na sonoridade, a cartada final foi deles. Quem fazia os arranjos dos próprios instrumentos são esses músicos maravilhosos que estão me acompanhando. E eu acho que foi um disco assim, que atende vamos dizer, aos pré-requisitos de um bom disco de música pop, o pop rock, né? Assim, é um disco urgente, feito agora, não tem nada antigo, né? Foi gravado com banda, nada de Pro Tools, nada de, vamos dizer, né? Placa com beats pré-concebidos, até as coisas eletrônicas. Foi o próprio Marcelo que tocou lá na hora com o Octapad, né? Às vezes com a bateria trigada. Sim. Então foi tudo gravado, assim, vamos dizer, bem no esquema raiz, né? Que legal. No esquema do qual eu sou filho, né? Eu sou da época do Soul Asylum aí, ó, que você tocou. Não é que tava rodando. Anos 90, MTV. Não existia isso de gravar um disco com o vocalista e o produtor no estúdio. Não, é baixo, batera, teclado. Sim, e isso fica bem evidente ali. Né? Os disco foi gravado estão nesse esquema. Times trabalhados, por gente que está acostumada a gravar. E rolou um clima muito bom no estúdio, assim, cara, de namoro novo, sabe como é que é? Banda nova, todo mundo curtindo tudo, enfim. Eu nunca me vi tão prolífero assim, produzindo tanta coisa, cara. Eu acho que eu tinha represado ao longo desses últimos anos do Skank, até porque o Skank vinha fazendo muita revisão de projetos de revisão. 3 primeiros, né? Que a gente tocou lá no Circo Voador, só músicas dos 3 primeiros discos. Fizemos o Samba Poconé 20 anos e depois culminou com a turnê, essa sim, uma revisão global do trabalho. Da despedida. Que foi a turnê de despedida. Então tinha muito tempo que eu não me via às voltas com o processo de composição,
assim para um disco inteiro, né? Eu vinha compondo alguma coisa e tal. E aí, E o Daniel, eu último fiz disco 20 cheio tinha. músicas. Perdão. Eu fiz O 20 último disco músicas. cheio tinha sido em 2014, não é isso, Samuel? O disco cheio foi o Velócia. Depois disso eu fui, né? Eu fiz um disco com o Lô Borges, aí eu fiz 2 músicas. O Skank, nesses projetos, vez ou outra lançava uma música, a gente até gravou algumas coisas que não foram lançadas. Mas, Sim. assim, entrar no estúdio para fazer 20 músicas, para gravar 10, tinha um tempão que eu não fazia. E foi uma experiência ótima. Eu acho que eu estava realmente com uma coisa represada, assim, né? Vamos dizer, incubada, vamos dizer, e que deu vazão agora. Eu virei a chave para o lado compositor, que eu acredito que seja o mais desafiador das facetas do meu trabalho, né? Posso imaginar. Mais nobre, a mais nobre. Compor é o mais difícil, né? Fazer música é o mais difícil, né? Eu acho. Fazer música legal, né? E tal, sim, é a sim, parte com mais relevância difícil. e com essa coisa urgente que você disse, assim, e esse amor ali que você disse que está impresso ali no álbum, isso fica bem evidente. Assim, eu que sou demodê, Samuel, e ainda sou daquela época que eu ouço o disco inteiro e na ordem, né, da primeira à última, a Me Dê Você, ela me pegou logo de cara, assim, eu acho que é um excelente convite ali de entrada, e ele, eu posso estar errado, mas senti ali um specials, uma coisa meio two-tone abrasileirada, talvez, Isso. assim. É E uma foi, two-tone tropical.